Queridos amigos, é com muita alegria que nós aqui estamos para dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos estar comentando as questões 189 a 196A, e elas estão contidas lá na parte segunda, no capítulo 4, onde Kardec trata da pluralidade das existências, né? E então nós trouxemos aqui um PowerPoint para que vocês possam acompanhar conosco as questões, né? Colocamos só as questões para não ficar muito grande o PowerPoint, e nós vamos lendo aqui no livro e comentando, ok? Então, Kardec começa esse subitem, né? Perguntando o seguinte: desde o início da sua formação, goza o espírito da plenitude das suas faculdades? E a resposta dos espíritos foi o seguinte: não, pois que para o espírito, como para o homem, também há a infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só vai desenvolvendo pouco a pouco. Então, nós sabemos que todos nós fomos criados, né, simples, ignorantes, e antes da nossa formação, como seres hominais, antes de chegarmos a esse estágio, buscando a aquisição da razão, como seres racionais, o princípio espiritual passa pelos reinos inferiores da criação, né? Então, esse princípio vai aprender lá no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, até atingir o reino hominal, onde ele conquista essa razão. Então, ele se torna um espírito. E aí nós poderemos exercer o nosso livre-arbítrio, porque estamos já agindo com a razão, já conquistamos a razão, ou seja, a capacidade de raciocinar, a capacidade de discernir todas as coisas, principalmente sobre o bem e o mal. Então, o que Kardec pergunta aqui é se desde o início goza. Então, nós estamos vendo que não. Então, esse é gradativo, ele vai passando pelo desenvolvimento, assim como a criança, né, que desenvolve cada uma das etapas de uma vez. Mas a gente sabe que a evolução não dá saltos. Então, é uma caminhada passo a passo, onde nós vamos desenvolvendo todas essas aptidões, todas essas faculdades aos poucos, não é? Na questão 190, ele pergunta aos amigos espirituais qual é o estado da alma na sua primeira encarnação, né? Nós já vimos que não tem o domínio das suas faculdades. Então, como está essa alma no seu psiquismo, né? E os espíritos responderam que está no estado da infância da vida corporal, como na infância, né? Na infância, iniciando uma caminhada. A inteligência está desabrochando, eles dizem, a inteligência apenas desabrocha e a alma se ensaia para a vida. Então, olha aí que interessante, a alma ainda vive nesse estágio como se estivesse ainda na sua primeira encarnação, ou seja, mais no estágio da animalidade do que propriamente no estágio da racionalidade ou da razão, que ela acaba de conquistar nesse momento, né? Porque tem ainda a ver, tem que continuar esse aprendizado. Então, a razão, nesse instante, vai se tornar uma ferramenta de trabalho, mas ela ainda traz bastante rudimentos, né, digamos assim, dessa etapa anterior.
E é muito interessante, né? Estudar evolução é muito interessante. E aí Kardec vai continuar na questão 191, ele pergunta: as dos nossos selvagens são almas no estado de infância? Então, ele logo lembra, né, dos selvagens e pergunta se eles é um exemplo que nós podemos ter como sendo um espírito que está no estado de infância. Vão responder o seguinte: que já são almas desenvolvidas, esses que estão ali como selvagens. Mas por que são desenvolvidas? Porque nutrem paixões, diz os Espíritos. São almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. E, diante disso, dessa resposta, Kardec faz uma outra pergunta, que é a 191A, aonde ele pergunta: então, as paixões são um sinal de desenvolvimento? E os espíritos dizem que de desenvolvimento, sim, de perfeição, não, né? E aí é interessante, porque são sinais de atividades e de consciência, né, que esse espírito já adquiriu, porquanto na alma primitiva, a gente viu lá que a inteligência se acha em germen, e aqui ele já tem esse sinal de atividade, esses sinais de consciência de si mesmo. E essa pergunta mereceu um comentário de Allan Kardec, que nós vamos fazer a leitura aqui, porque é importante. Ele diz o seguinte: a vida do espírito em seu conjunto apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Ela passa gradualmente do estado de embrião ou de infância para chegar percorrendo sucessivos períodos ao de adulto, que é o da perfeição. Com a diferença de que, para o espírito, não há declínio nem decrepitude, como na vida espiritual, na vida corporal, que a sua vida teve começo e não terá fim. Que imenso tempo lhe é necessário, do ponto de vista, do nosso ponto de vista, né? Ponto de vista do encarnado, para passar da infância espírita ao completo desenvolvimento. E ele continua: e que o seu progresso se realiza não num único mundo, mas vivendo ele em mundos diferentes. A vida do espírito, pois, se compõe de uma série de experiências, de existências corpóreas, uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir, do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, e em cada um dos quais o homem obtém um acréscimo de experiência e de instrução. Mas, assim como na vida do homem há dias que nenhum fruto produzem, na do espírito há existências corporais, de que nenhum resultado colhe, porque não soube aproveitar. Então, o que Kardec vem nos dizendo aqui é interessante, porque, como ele está falando ali ainda em relação aos selvagens, nós devemos lembrar, por exemplo, que o Livro dos Espíritos, quando ele foi editado, foi no ano de 1857, 18 de abril de 1857, né? Portanto, naquela época, o que Kardec fala em relação aos selvagens, ele estava se referindo àquilo que ele conhecia ali naquele momento, naquele tempo, né? Que nós poderíamos dizer que eram as tribos da África, os nativos da América, os nativos da Austrália, enfim, eram esses selvagens que Kardec está se referindo na época. Se nós fôssemos comparar hoje, né, aqueles companheiros, né, naquela época, a condição intelectual, intelecto moral desses índios, né, que ali estavam na América, na África, na Austrália,
como também podemos incluir aqui os homens da pré-história, nós tivemos aí que tem um longo percurso mesmo. Mas a gente fica pensando, né, que eles já tinham, nesse longo percurso, a nível de anos para nós aqui, encarnados, existiu ali muito progresso para eles, né? Já haviam conquistado muitas experiências, vivenciado muitas experiências. E a gente fica pensando que muitos de nós poderíamos estar aí vivenciando nesse estágio, quem sabe? O fato é que esse homem lá da pré-história mostra para nós dá um modelo, dá uma ideia do modelo do que seria essa infância espiritual nas primeiras experiências do espírito encarnado, né? Que nós conhecemos aqui neste planeta e nós não podemos deixar de dizer que pode ocorrer, inclusive, essa experiência em outros planetas. O espírito pode encarnar em outros planetas ainda mais primitivos que nós, né? Em condições menos intelectivas, né? Onde esses espíritos também estão começando a sua aprendizagem, começando a dominar, né? A aperfeiçoar a sua razão. Então, a gente vê aí que esse caminho é longo e que é possível que esse espírito, mesmo estando nesse estágio, ele apresente ali esse aprendizado que ele obteve, que ele conquistou ao longo desse percurso, né? Então, na questão seguinte, Kardec vai perguntar aos espíritos se pode alguém, por um proceder impecável já nessa vida atual, transpor os graus da escala evolutiva, da escala do aperfeiçoamento, e tornar-se um espírito puro, sem passar por outros graus intermédios. E aí os espíritos respondem que não, pois que o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que ele desconhece e nem pode compreender. Pode ser tão perfeito quanto a sua natureza eterna o permita, mas esta não é a perfeição absoluta. Da mesma maneira que uma criança, por mais precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à maturidade. E um doente deve passar pela convalescência antes de recuperar a saúde. Além disso, o espírito deve adiantar-se em conhecimento e moralidade. E se ele não permitiu, não progrediu, senão num sentido, é necessário que o faça no outro, para chegar ao alto da escala. Entretanto, quanto mais o homem se adianta na vida presente, menos longas e penosas serão as provas seguintes. E então os espíritos vêm nos dar esse exemplo aqui, né, de que para recobrar a saúde nós temos que passar pela convalescência, né? Depois de uma enfermidade, a gente passa por uma convalescência. Então a gente percebe que tudo tem etapas, né? Então cumpre ao espírito progredir em ciência e em moral, ou seja, em conhecimento e em moralidade. Se o espírito somente se adiantou num sentido, só no conhecimento, por exemplo, importa que ele vá aí trabalhar em outra experiência para adquirir o progresso moral. E ele diz que quanto mais o homem se adianta na sua vida atual, tanto menos longa, né, e penosas lhe serão as provas que lhe seguirem. Então, depende de nós, do nosso esforço, da nossa perseverança, do nosso
entendimento, né, no sentido da vida, o sentido da a finalidade da reencarnação. E logo em seguida ele faz também uma outra pergunta, que é o adendo A dessa questão, aonde ele pergunta: pode ao menos o homem, já desde a sua vida presente, preparar com segurança para si uma existência futura menos tenue de amarguras? E aí os espíritos respondem, né, que sem dúvida, a resposta dos espíritos, sem dúvida, pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso, o descuidado, né, permanece sempre no mesmo ponto. Então, nós vemos aí, por exemplo, nós podemos lembrar, né, que todos nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações com o objetivo do progresso. Porém, acima da escala evolutiva, nós temos outros planetas mais evoluídos, né? Como o planeta de regeneração, os mundos felizes, ditosos, celestes. Então, a gente vê aí que é uma caminhada longa, né? E mesmo estando aqui na Terra, nesse planeta chamado de provas e expiações, no nível, né, de provas e expiações, nós sabemos que muitas e muitas encarnações serão necessárias para que nós possamos realizar todo esse aprendizado que nós precisamos. E por isso que lá no Evangelho nós vemos o que Jesus nos aconselhou, né? O Espírito de Verdade nos aconselhou, dizendo: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então a gente vê aí que esse caminho que nós temos para atingir é o amor e a instrução, o sentimento e o intelecto. E Emmanuel, ele se refere a isso quando ele fala, né, que nós precisamos das duas asas, ou seja, a asa do conhecimento e a asa do amor. Né? Então, o amor e a sabedoria, o conhecimento, ele precisa chegar ao patamar da sabedoria. Aquele que conhece nem sempre sabe, mas aquele que ama, ele vai conquistando maior saber, né? Então, esse saber, eles têm que andar junto com o amor. E, dessa forma, nós vamos caminhando, sempre em direção a esse voo que nos leva à plenitude. Então, a gente vê aí que há muito trabalho pela frente, mas, por hora, o que nos resta fazer? Buscar o nosso modelo e guia, que é Jesus, e seguirmos os seus ensinamentos. É a 193, que ele pergunta: pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? Ele pode estar numa situação mais inferior do que nesta atual, né? E os espíritos dizem que respondem assim: pois, na natureza e na vida do espírito, tudo caminha para frente. Tudo é progresso na criação do nosso Pai, né? Então, tudo caminha para frente, nada retrograda. Então, nós entendemos que quando nós aprendemos algo, aquilo se torna a conquista do espírito, é uma conquista, é um patrimônio do espírito. Porém, o conhecimento adquirido é sempre somado às nossas futuras conquistas, né? E o retrocesso não existe na vida espiritual, na vida do espírito. Mas pode haver, sim, um retorno, ou seja, o espírito descer mais baixo do que na sua posição perante a sociedade, perante, né, no seu estágio social, nessa mesma encarnação, nós estamos numa situação mais inferior, socialmente falando, né? Porque isso vai demonstrar que nós ainda não aprendemos aquela lição. Ou então retornarmos
a nossa nova encarnação numa situação mais inferior, socialmente falando, né? Viver na penúria, viver com dificuldades, né? Em todos os sentidos, enfim. Isso demonstra o quê? Que a experiência não foi aprendida. Então, nós retornamos àquela situação para nós revermos o aprendizado. Mas isso não quer dizer que o espírito retrocedeu moralmente. Ele retrocedeu socialmente e até, digamos, moralmente, mas não espiritualmente. Ele não houve um retrocesso na sua caminhada. Está havendo um mecanismo de aprendizado. É interessante, né? Podemos encontrar lá no livro Céu e Inferno algumas experiências desse tipo, que vai nos mostrar a vida de determinados espíritos que, numa encarnação futura, veio com determinada dificuldade, enfrentando a pobreza, até mesmo no estado de mendicância, né? Como tem lá o Max, o mendigo, né? Que é uma experiência bem interessante que deixo aí para vocês lerem depois, né? Então, a gente vê que é possível, e na literatura de André Luiz, por exemplo, nós vamos encontrar muitas situações que demonstram essa descida, né, mais baixa do que a encarnação atual. E aí Kardec vai perguntar na questão 194, ele vai dizer: é possível que em nova encarnação a alma de um homem de bem anime o corpo de um celerado, de um malfeitor, né? E aí eles respondem que não, visto que não se pode degenerar. Mas ele logo faz uma outra pergunta: a alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem de bem? Quer dizer, o contrário pode acontecer? E os espíritos respondem sim, se ele se arrependeu, isso constitui, então, uma recompensa. Então, Kardec faz um comentário muito interessante, né, em relação à marcha dos espíritos, que ele diz que é progressiva, jamais retrograda, porque eles vão se elevando gradualmente na hierarquia espiritual e não descem de categoria. Então, aquilo que nós conquistamos vai ser uma aquisição do espírito, né? Nós temos aí o exemplo de Herodes, por exemplo, que era rei e Jesus era um carpinteiro, né? E, no entanto, Jesus, um espírito ali humilde, de grande condição espiritual, né? Foi o espírito mais, digamos assim, o maior espírito em questão evolutiva que esteve entre nós. A pergunta seguinte, que é a 195, Kardec pergunta, essa aí nós já respondemos, né? Ele pergunta: a possibilidade de se melhorarem noutra existência não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que sempre poderão corrigir-se mais tarde? E aí os espíritos dizem: aquele que assim pensa e em nada crê, e a ideia de um castigo eterno não o refrearia, mais do que qualquer outra, porque sua razão a repele, e semelhante ideia induz a incredulidade a respeito do outro, a respeito de tudo. Se unicamente meios racionais se tivessem empregado para guiar os homens, não haveria tantos céticos. De fato, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como dizes. Então, ele vem dizendo, né, o que ele quer dizer aqui? Que aquele que se acha persuadido das atribulações da vida, né, vai entender que são consequências das suas imperfeições. E, se ele já acha persuadido, ele vai procurar garantir uma nova existência menos penosa, através do esforço, né, através de estar buscando
progredir, né? Buscando se esforçar. A questão seguinte, 596, Kardec pergunta: não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações, da existência corpórea? Segue-se que a vida material seja uma espécie de filtro ou de depurador por onde tem que passar os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? E aí, o que é que os espíritos vão nos dizer? Sim, exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, serão somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingirão a finalidade para que tendem, né, as oportunidades que foram oferecidas. Então, ele, logo em seguida, ele vai fazer uma outra pergunta, que é a última, né? Nosso tempo já está acabando, que ele pergunta assim: é o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore, ou o espírito que influi sobre o corpo? Teu espírito é tudo, teu corpo é simples veste que apodrece, eis tudo. Então, a gente vê aí que o corpo é uma veste, né? Como André Luiz nos fala, é uma ferramenta de trabalho. O espírito é que dirige esse carro, né? Onde nós podemos estar agindo, aprendendo, vivenciando as nossas experiências, mas o espírito é o principal ali, né? É aquele que está em aprendizado, porque somos espíritos imortais. O corpo serve apenas de aprendizado. Então, Kardec termina essa questão nos afirmando isso, né? Que o corpo é simples veste que apodrece, eis tudo, né? Então, a gente tem que ter atenção com as nossas escolhas, com a nossa semeadura. Todos os dias nós estamos semeando e precisamos estar atentos a essas questões, né? Que Deus nos abençoe, que nós possamos ter sempre a coragem de lutar e vencer todas as dificuldades que estão dentro e fora de nós. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.